Nós estamos numa noite de quarta-feira, intitulado o Oásis Semanal, para que nós possamos deleitar com o Senhor. Quero cumprimentar os nossos amigos e irmãos que nos assistem pela internet, que Deus os abençoe também de igual forma, e que juntos possamos prestar a Deus a nossa adoração. E iniciando o nosso culto, vamos fazê-lo com louvor. E eu quero chamar aqui a equipe de louvor para prestar a Deus então esta adoração. A equipe de louvor é formada por 4 elementos. 2 estão aqui na frente e 2 vão nos ajudar ali mesmo onde eles estão. Nós vamos falar agora da glória de Deus. E quando nós falamos da glória de Deus, a glória dele se enche e enche esse lugar. Portanto, eu gostaria que vocês cantassem realmente com espírito de adoração a sua glória. Quando ouvimos do amor que Deus nos tem e as promessas tão preciosas que nos fez, as histórias incontáveis de um amor incomparável, nós sentimos que esse amor vai mais além. Nosso Deus é fonte sempre a jorrar de bondade, esperança e de paz. Seu olhar de compaixão alivia e traz perdão. Nós pedimos que nos venha confrontar. Sua glória encherá este lugar. Sua luz inundará os corações. Seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz preencherá nosso viver. Hoje é dia de louvar o Criador, de lembrar das maravilhas que Ele fez, de rogar por sua glória, pela luz e por vitória. Nós louvamos este Deus que é nosso Rei. Sua glória encherá este lugar. Sua luz inundará os corações. Seu poder inabalável, seu amor incomparável,
Que Deus seja louvado e que a sua glória possa realmente encher não só o ambiente que nós estamos, mas também o nosso viver. Que nós possamos cantar a cada dia: que prazer é ser de Cristo. Nós vamos cantar agora: que prazer é ser de Cristo. Que prazer é ser de Cristo, nele crer e confiar, aceitar os seus ensinos, sua paz e amor gozar. Oh, que bênção crer em Cristo, crer no sangue que verteu, pois os meus pecados todos sepultou e os esqueceu. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer. Sim, feliz eu sou em Cristo, Ele a quem desejo ser. Quero, pois, humildemente ao Senhor obedecer. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer, crescer. Faz em mim a fé crescer, crescer. Eu gostaria de convidá-los agora a ficar de pé e cantar como uma oração o hino que fala: nasce em mim, para que Cristo possa realmente nascer em nosso coração. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva.
Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Teremos agora a primeira oração inicial, convidando a Deus para que realmente Ele possa habitar neste meio, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas queremos convidá-lo. E eu gostaria de chamar o irmão Manuel, que nos fizesse esta primeira oração. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós nos encontramos aqui reunidos, viemos à tua casa para te agradecer pelas bênçãos, para te agradecer pela companhia que tu nos fazes. Nós te convidamos e continuamos te convidando para habitares no nosso coração. Nós sabemos que é uma coisa maravilhosa para nós, mas às vezes nós encerramos a porta e te deixamos do lado de fora. Esse, nós queremos te afirmar, não é o nosso desejo. Que tu possas estar permanentemente fazendo a modificação na nossa vida que tu realmente sabes fazer e nós te convidamos para isso. Ajuda-nos a estreitar os laços de companheirismo, a caminharmos juntos, porque é nesse relacionamento que existe o verdadeiro cristianismo. Que tu possas nos ajudar, tu possas nos acalmar, possas estender o teu braço, nos ajudando nas agruras desta vida, nas dificuldades, e recebendo também o nosso louvor, a nossa alegria, por nós sermos ovelhas do teu pasto. Nós queremos te afirmar que nós gostamos de te ter como nosso pastor e te pedimos que tu permaneças no nosso coração, na nossa vida, hoje e sempre. Abençoa a nossa convivência aqui esta noite, abençoa todos os amigos, todos os irmãos, todos aqueles que nos assistem, que tu possas estender a tua presença a cada um, lhes dando a tua paz, lhes dando a tranquilidade e a bonança que existe à tua volta. Te agradecemos por tudo e te pedimos que nos acompanhes no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmão Manuel. Queridos, como de costume, teremos uma segunda oração. E esta é intercessória, em favor de todos aqueles que desejam expressar a Deus aquilo que está incomodando o coração de vocês, aquilo que está incomodando o coração de cada um. Portanto, é franqueada a palavra aos irmãos, às queridas visitas, nossos amigos que estão conosco, que aqueles que desejarem, este é o momento
de vocês colocarem no altar do Senhor a inquietação do coração de vocês. Alguém em nosso meio esta noite que gostaria de fazê-lo? Pois não. Venham até o altar do Senhor, digam o nome de vocês para aqueles que ainda não conhecem e façam seus pedidos. Meu querido irmão. Tudo bem? Boa noite, meu nome é Gisrael. Na verdade, eu vim agradecer. Eu estou terminando o último módulo de estudos, estive aqui durante 3 férias, fui bem recebido, bem acolhido, fiz amigos, e Deus cuidou da minha família lá e cuidou de mim aqui, e eu preciso agradecer isso. Terminei o último módulo, estou voltando para casa, e Deus cuidou de mim todos esses dias, e eu quero agradecer isso. Se vocês não entenderam, é o Gisrael, não é isso? Esse querido amigo, irmão, tem estado conosco esses dias todos, estudando aqui, e Deus tem conduzido a vida dele, e foi bom estarmos juntos, viu? Que Deus abençoe ricamente, viu, Gisrael? Irmã Nilce. São muitas as bênçãos que a gente recebe, então temos muito que agradecer a Deus, mas felizmente no mundo de pecado, né, nós passamos por situações um pouco difíceis. E esse é um momento muito delicado que a minha família está passando por causa da Nilma. A Nilma está na UTI do Hospital Life Center. Ela internou na quarta-feira passada. Na hora do culto, ela estava fazendo um procedimento cirúrgico, onde ela fez a traqueostomia, porque o pulmão dela já não responde mais a um aparelho menor. E ontem, pela manhã, ela retornou à UTI, e onde ela está. E o médico passou, assim, uma preocupação para nós, porque o diafragma dela já começa a ficar um pouco comprometido também, e a função respiratória também, mas é uma pessoa lúcida, inteligente, e o sofrimento é muito grande. Então, ao terminar o culto, eu vou lá na hora da visita. Nós estamos acompanhando de perto, mas é muito difícil ver a Nilma numa UTI. Porque nós da família ainda conseguimos comunicar com ela. Mas ela sente dor, ela não sabe como expressar. Ela chora, mas não sai som no choro. Então nós estamos bastante preocupados, muito tristes como família. E pedimos à nossa família maior que ore por ela. Já não sabemos mais muito o que pedir a Deus, mas nós estamos pedindo que seja feita a vontade de Deus, que a vontade dele é muito melhor do que o que a gente possa pedir. Pela família dela também, o esposo, os filhos, é muito, muito triste, nós estamos sofrendo muito com essa situação da Nilma. E agradecemos aos irmãos as orações desde já. Continuaremos orando pela nossa irmã Nilma. É isso? Irmão Granja. Obrigado. Boa noite, irmãos. Muito bem. Que Deus possa abençoar a família. Irmão, meu pedido é um pedido também muito especial. De acordo com o que eu falei com o irmão Valério, sábado, para nós, veja só, né, irmã? Para a irmã e para nós como igreja, um momento de tristeza, mas por esse motivo qual quero mencioná-lo, é motivo de festa. Um garoto que pertence a uma família de adventistas desde a 4ª geração. 4ª geração. Ele estará se rebatizando sábado aqui. E esse menino tem história, e ele vai precisar muito do carinho, do apoio e da oração de nossos queridos irmãos. É um garoto de 15 anos, mas ele é brilhante. Por natureza é um grande líder. É tanto que ele já passou umas 20 igrejas aqui, na Grande Belo Horizonte, e ele está convidando muitos jovens para vir o batismo dele.
E o Leozinho, ele é sobrinho da minha mulher. Entende? Eu pediria à igreja de uma maneira especial que ore pelo Leozinho, porque tenho certeza de que aquele garoto vai ser uma grande bênção na igreja. Como ele está entusiasmado. Por outro lado, meu filho está chegando sábado cedo, e na segunda eu estarei viajando para fazer uma cirurgia. É óbvio que eu vou pedir aos queridos irmãos que orem por mim, para que tudo possa acontecer exatamente de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Muito solidário, tá, querida irmã? Tinha uma apreciação muito grande pela sua irmã, né? Sua irmã. Muita apreciação. Muito obrigado, irmão. Lembre-se do Leozinho, tá? Permaneçam aqui, nós vamos nos ajoelhar, e acredito que cada um de vocês também tem algo a apresentar ao nosso Senhor, e portanto eu convido a todos que nos ajoelhemos e vamos levar uma prece ao Senhor. Irmão Granja, por favor, vamos ajoelhar. Aqueles que nos assistem também pela internet, unam-se a nós nesta oração. Pai querido, rendemos-te glória, porque sabemos que tu estás, Senhor, com o teu ouvido aberto a ouvir a nossa prece, e também a tua mão estendida para nos abençoar. Louvado sejas por isso, Senhor, porque mesmo sem merecermos, tu és o Deus de amor, de misericórdia, de longanimidade, que está sempre pronto, Senhor, a nos ouvir, e está sempre pronto a nos abençoar. E crendo nisso, crendo na tua palavra, que ela é certa, e por ela, Senhor, nos mostrando Jesus Cristo, que é por ele que nós nos ajoelhamos, e é por ele que nós solicitamos humildemente, que venha, Senhor, acalentar o coração dos teus filhos, venha animar, Senhor, a vida destes que sofrem, destes teus filhos, todos nós, Senhor, que passamos por momentos que para nós são impossíveis de vencer. Mas tu que és o vencedor, já cremos, Senhor, que a vitória é certa. Portanto, toma a nossa irmã Nilma em tuas mãos de uma maneira muito especial, que tu possas abençoar, Senhor, para que as dores passem, que ela sinta o conforto dos céus em sua vida, em seu corpo, Senhor. Abençoe a família para que, com fé e com determinação, possa enfrentar esses momentos de angústia. Rogamos também, bondoso Deus, pela cirurgia que o irmão Granja irá fazer, pelo seu procedimento médico. Não sabemos quais são as circunstâncias deste momento, mas tu sabes, Senhor, e conduza também toda a equipe médica que possa assisti-lo de maneira poderosa, Senhor. Lembramos do Léo, da sua decisão em entregar-se totalmente, Senhor, nas tuas mãos e dando o seu testemunho público do seu batismo. Abençoe, Senhor, este jovem em sua caminhada, que certamente será uma caminhada cheia de lutas, porque o mundo oferece coisas que sabemos não serem lícitas para aquele que serve ao Senhor. Portanto, dê a ele, bondoso Deus, força e vigor dos altos céus, para crescer cada vez mais em sabedoria e graça à semelhança de Cristo. E não podemos esquecer do Jezreel, que veio agradecer ao Senhor por tantas bênçãos que tu tens dado a ele, pelos alvos alcançados e pelo seu retorno à sua família. Que tu possas conduzi-lo também, ó bondoso Deus. E estendendo estes pedidos, colocamos também sob os teus cuidados a cada um das tuas ovelhas aqui presentes, das famílias aqui representadas, daqueles que nos assistem pela internet, que tu possas abençoar cada um, Senhor, com a bênção especial nos celeiros dos céus, que cada um venha o receber. Rogamos também que, ao abrir a tua palavra, que ela possa ser, Senhor, nesta noite,
verdadeiro alimento para a nossa alma. E para tanto, rogamos tomar o nosso irmão Gilberto, que é aquele comissionado para trazer a mensagem para nós nesta noite. Rogamos todos estes favores em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Queridos, que Deus o conduza com felicidades. Queridos, antes da palavra de Deus ser aberta, nós teremos um momento de louvor todo especial, e esse interpretado por nossa irmã Tatiana Sampaio. A dor cruel, rasgar o fino véu da consciência do pecado. A natureza má se alastrou então, trazendo sofrimento. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu e uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor, o Cordeiro aqueceria toda noite fria pra trazer conforto. Haverá lugar para aquele que aceitar o sacrifício do Cordeiro que deu a vida por amar. Não mais tristeza, não mais dor, neste eternal lugar de amor. Nossa vida foi comprada, falta perdoada, sangue o preço do perdão. Obrigado, Tatiana, que letra maravilhosa. Graças a Deus,
Adão tinha a certeza de que um Salvador viria, embora deprimido, triste pela primeira flor que caiu, a certeza do Salvador aqueceu a noite fria. Que letra maravilhosa. Que Deus abençoe a Tatiana no seu ministério de trazer música especial para a igreja. O que fazer quando a lembrança do passado nos incomoda a nossa vida? O que acontece conosco quando nós carregamos o peso, muitas vezes, de uma origem sombria, de uma origem obscura? O título do sermão dessa noite é Você tem sangue real? Eu gostaria de convidar as pessoas que lessem, aqueles que puderem, São Mateus, capítulo 1, verso 3 a 6. São Mateus 1, verso 3 a 6. Diz assim: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Ruth, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Que texto árduo de se ler, né? Eu garanto para vocês que esse texto não faz parte do ano bíblico dos adolescentes, porque no ano bíblico dos adolescentes não tem texto árduo. Esse texto só faz parte do ano bíblico dos adultos. E por que eu li esse texto aqui hoje? Eu já li esse texto, garanto para vocês, muitas vezes. E todas as vezes que eu li, eu tive vontade de pular logo para o segundo capítulo. Eu fui lendo assim, tipo por obrigação. E não sei se vocês repararam nesses 3 versos que nós lemos, nesses 4 versos que nós lemos, existe o nome de algumas mulheres. E isso é que chama a atenção. Por quê? Esse texto aqui foi escrito numa época em que no mundo o regime patriarcal sobressaía. E no regime patriarcal as mulheres não eram contadas, não eram nem mencionadas. Mas aqui nesse texto 4 mulheres foram mencionadas. E é dessas mulheres que eu gostaria de falar essa noite. Por que elas estão aqui na genealogia? Interessante que o judeu, ele tinha, talvez até hoje tenha uma oração, ele faça uma oração, não o judeu mais moderno, mas talvez o ortodoxo ainda continue fazendo oração, dizendo assim: Senhor, agradeço porque não nasci escravo, nem gentil e nem mulher. Oração que ele faz. E como numa sociedade em que a mulher não era nem mencionada, como fazer parte da genealogia? Nós sabemos que nesse capítulo 1 aqui, a genealogia nos remete ao nascimento de quem? De Cristo. E essas mulheres fizeram parte. Que mulheres são essas? A primeira que é mencionada aqui no texto é Tamar. Raabe é a segunda. Ruth é a terceira. E Batseba, nem é mencionado o nome dela, só fala assim, aquela que era a ex-mulher de Urias. Nem fala o nome dela aqui. Vamos analisar um pouquinho a vida dessas mulheres. A primeira história, que é de Tamar, está no capítulo 38 do livro de Gênesis. Ela era nora de Judá. Judá era um dos filhos de Jacó.
O que aconteceu com Tamar? Tamar casou-se com o filho mais velho de Judá, chamado Er. Er era um homem que não temia a Deus e andou fazendo coisas erradas, andando pelos seus próprios caminhos, e ele morreu muito cedo e deixou Tamar viúva. A lei judaica, nós podemos ler isso em Deuteronômio, dizia o seguinte: se uma mulher se tornar viúva, o irmão solteiro deverá se casar com ela. E foi assim que aconteceu. Logo em seguida, ela se casou com um irmão de Er, chamado Onã, outro homem que não temia a Deus. Esse também veio a falecer. E agora Tamar, novamente, iria se casar com um terceiro filho de Judá. Mas só que tinha um detalhe: esse terceiro filho era muito novo, e Judá prometeu que assim que ele ficasse mais adulto, que ele então o entregaria para se casar com Tamar. O rapaz ficou adulto e Judá não cumpriu com a sua promessa. Agora está lá uma pessoa humilhada, porque naquele governo patriarcal, quando uma mulher não se casava, ela se tornava desonrada. E ela, então, não era um tipo de mulher que levava desaforo para casa. Esse levava desaforo para casa, eu coloco entre aspas. Ela era uma pessoa que mal tinha o agravo e ela já procurava a vingança. E ela, como ela foi destituída dos seus direitos, né, por parte de Judá, ela disfarçou-se de prostituta na porta de Jerusalém, e quando Judá estava passando, ela disfarçada de prostituta, Judá não percebeu e se deitou com ela. Segundo a lei judaica, ela deveria ser condenada à morte, mas no momento em que ela seria condenada à morte, ela jogou na cara do sogro aquilo que ele havia feito. E agora Judá, perplexo, derrotado e sem argumentos, ele teve que cumprir com aquilo que ele havia prometido. E Tamar fizera justiça com as suas próprias mãos, mas ela não parou aí, ela caiu na promiscuidade. E ela venceu, mas ela não teve prazer na sua vitória. Aquilo começou a doer em sua vida, o fato dela ter se tornado um símbolo humano que se sente machucado e ferido, mas não pensa duas vezes para machucar quem o feriu. Um certo pastor foi procurado por uma senhora atormentada pelo complexo de culpa. Ela chorava desesperada, não conseguia dormir. Ela tinha muita culpa e a culpa batia no seu coração como um martelo, dia e noite. Ela não se achava capaz de ter a salvação. Ela disse para o pastor: pastor, nunca pensei em fazer o que fiz. Eu fui para um motel com o primeiro homem que eu encontrei. E isso eu fiz porque eu fiquei sabendo que o meu marido havia me traído. Eu não pensei duas vezes. Parti para a revanche. E eu agora não consigo mais olhar para os meus filhos. Eu não consigo mais chegar na igreja e cantar. Acho que a minha voz, os meus hinos, tem a natureza indigna. Eu não consigo mais. Eu tenho medo das consequências. Eu tenho medo daquilo que vai acontecer comigo, com a minha família. Ela se achava culpada, pecadora e adúltera. Era esse sentimento que Tamar sentia. Mas ela disse a Deus, isso está anotado na Bíblia: Senhor, não valeu a pena ter feito justiça com minhas próprias mãos.
não compensou ter caído no pecado tentando golpear aquele que estava sendo injusto comigo. Eu me machuquei, não valeu a pena. Senhor, sinto-me perdida, atormentada pela culpa. Por favor, tem compaixão de mim. O nosso querido Deus ouviu a oração daquela mulher. E quando Deus perdoa, Deus esquece. Quando Deus perdoa o ser humano, Deus esquece, Deus apaga. Esta é a certeza que nós temos. E ele disse para aquela filha: filha, não importa seu passado, você agora está livre da culpa, você pode seguir o seu caminho como se nada tivesse acontecido, porque Deus é assim conosco. Tamar voltou aos braços de Deus e sentiu o beijo da paz, aquele remorso que machucava o seu coração dia e noite havia desaparecido. Quando Deus perdoa, Deus esquece. E é isso que Deus está dizendo para cada um de nós nessa noite. Não importa quão longe nós fomos, Deus perdoa. E quando Deus perdoa, Deus esquece. Que coisa maravilhosa. Deus apagou o pecado de Tamar e escreveu o nome dela na genealogia que gerou o nascimento de Cristo. A segunda pessoa que nós estamos tratando nessa noite é Raabe. Raabe, a prostituta de Jericó. Raabe vendia o seu corpo por dinheiro. Quantas vezes ela achou que isso seria a solução para a vida dela? O dinheiro não precisaria de muito esforço. Ela não pensou duas vezes para vender o seu corpo. Muitos de nós devem estar pensando assim: esse pecado eu estou livre. Mas nós queremos lembrar que a prostituição, ela não é só vender o corpo por dinheiro. Muitas vezes nós vendemos o nosso princípio pela cultura, vendemos os nossos valores por um status, e vendemos o respeito próprio por uma profissão ou por um emprego. Isso também é prostituição. Mas a história bíblica diz que Raabe se sentia completamente perdida. Ela tinha notícia que o povo de Israel se aproximava. E mais do que isso, ela tinha notícia de que o povo de Israel era vencedor em todas as batalhas, em todos os territórios aonde o Israel atacava, ele vencia. E ela simplesmente pensou: eu estou perdida. E muito mais do que isso, ela achava que não tinha a mínima chance de sobreviver, porque ela era uma pecadora. Portanto, a proteção de Deus jamais passava pela cabeça dela que ela poderia ser protegida. Nós estamos hoje aqui, e muitos de nós talvez tenham um sentimento de culpa, pequeno ou grande, mas um sentimento de ter se vendido por alguma situação. E talvez você esteja aqui com medo de que a morte o surpreenda, medo de que você não vá para o céu, ou que você seja queimado junto com aqueles que sofrerão a morte, a punição pela justiça de Deus. A morte, ela muitas vezes surpreende. Nós vimos essa semana e acompanhamos nas notícias, a morte surpreendeu muitos jovens, centenas de jovens. Mas de que vale você conseguir projeção social, de que vale você conseguir muitas vezes um bom emprego, se você não tem paz no coração, se você não pode dormir muitas vezes com a consciência tranquila? Mas um dia chegou a Jericó 2 homens. Esses homens se aproximaram e Raabe viu que então era a sua oportunidade de se salvar. Ela, que vendia o seu corpo por dinheiro, se agarrou ao único fio de esperança que ela pôde se agarrar. E o interessante é que esse fio de esperança era material, era físico. Ela tinha que amarrar um fio escarlate, um fio vermelho. E o fio vermelho significava nada mais, nada menos que o sangue do próprio Cristo, que viria para salvar não só a Raabe, mas cada um de nós. E ela então se agarrou a esse fio. E todos na cidade de Jericó morreram, exceto aquela mulher.
não só ela foi poupada da morte, como também o nome dela aparece na genealogia que dá origem a Cristo, uma das 4 mulheres que aparece ali. Quando Deus perdoa, Deus esquece. A terceira mulher mencionada na árvore genealógica de Jesus é Ruth. Aí você deve estar pensando assim, mas o que Ruth fez de errado? Raabe era uma prostituta e Tamar se tornou prostituta para se vingar. Mas e Ruth? Não, Ruth é o contrário. Ruth era uma moabita e que se aproximou do povo de Israel através do seu casamento com um jovem de Israel. Mas então por que ela está aqui sendo mencionada? Moabe faz parte de um grupo de pessoas em que tem origem duvidosa. Ela era moabita. E eu gostaria de lembrar que os moabitas, Deus mandou que Ló abandonasse Sodoma e Gomorra. Ló abandonou, a sua esposa olhou para trás e não se salvou. Ela se transformou numa estátua de sal. Mas Ló continuou. Ele e as suas filhas. E as filhas de Ló acharam que a humanidade tinha sido totalmente destruída. E vergonhosamente embebedaram o seu pai e cometeram incesto. Desse pecado do incesto nasceram os moabitas. E Ruth era uma moabita. Por que nós estamos contando a história de Ruth e a sua origem? Porque pode ser que nessa noite eu esteja falando para pessoas que acham que não tem futuro, não tem chance, por não saber a sua origem, ou por ter uma origem obscura. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que não conhecem o seu pai. O seu pai, vergonhosamente, abandonou a mãe, ou, o contrário, alguém que tenha uma origem que não gostaria nem de mencionar, nem de pensar na sua origem. Ruth tinha todos os motivos para se achar assim. Mas apareceu uma pessoa, um jovem de uma origem boa, de uma origem não pecaminosa, e ela então se casou com esse jovem. Só que esse jovem morreu. E agora, Noemi, a sua sogra, iria voltar para a terra natal, para Israel. E ela tinha que tomar uma difícil decisão. Ela ficaria junto com os seus, comendo aquilo que ela estava acostumada a comer, assistindo aquilo que ela estava acostumada a assistir, fazendo as mesmas coisas que os seus parentes e os seus amigos, a sua nação fazia, ou ela iria para uma terra totalmente estranha, de costumes diferentes. Toda decisão ela é muito difícil e acompanhada muitas vezes de sofrimento quando você decide por uma coisa estranha, um lugar estranho, pessoas estranhas. Mas ela decidiu ficar com Noemi. Muitos de nós, queridos amigos, tivemos que passar por alguma decisão. Todos nós ou passamos ou passaremos por uma decisão em que nós temos que optar em seguir a Deus ou não segui-lo. Eu fiz um primeiro curso superior em São Paulo, na área de engenharia civil. E eu logo que eu terminei o meu curso, eu fui fazer um estágio, e eu fui muito bem nesse estágio. Esse estágio era numa obra em que uma grande construtora estava fazendo para a ferrovia de São Paulo. E eu tomava conta, eu era abaixo do engenheiro. Como estagiário, era bastante responsabilidade para mim, mas eu cumpria com ela. Mas, logo no início do meu estágio, eu tive que avisar ao engenheiro, que seria meu chefe, que eu não viria aos sábados. E ele simplesmente falou, não tem problema, você é um estagiário, e não precisa vir aos sábados. Não tem problema nenhum, sábado você não precisa vir. E assim se passou algum tempo. Quando terminou o período do meu estágio,
eu me formei na faculdade, aí eles eram obrigados ou a me demitir ou me mandar embora. E um dia um engenheiro me chamou lá e disse assim: Gilberto, eu gostaria de conversar com você sobre um assunto. Eu estou sendo chamado para trabalhar lá na sede, lá no Rio de Janeiro. E eu indiquei o seu nome, acho que o seu trabalho aqui é muito bom, você se dedica bastante, e você vai ter um grande privilégio de, imediatamente à sua formatura, já assumir uma obra como essa. Agora tem um problema, Gilberto. Essa questão do sábado que você não está vindo aqui, você me explicou que é por motivo religioso, tudo. Tem jeito de você pedir lá uma autorização para o seu pastor e comparecer aqui nos sábados? Eu falei assim: olha, realmente eu tenho uma convicção de que o sábado é um dia correto de se guardar, a Bíblia diz assim, e se eu por um acaso soubesse que o meu pastor estava querendo dar uma autorização para mim, eu seria obrigado, pelos meus princípios, eu abandonaria essa igreja, porque ela estaria contra uma coisa que eu acredito que é correta, que é o sábado. Ele levou um susto assim pelaquela convicção e disse assim: olha, Gilberto, é o seguinte, me parece que a questão é trabalhar no sábado, não é? Eu falei: trabalhar no sábado. É porque é o seguinte, quando você vem aqui, nós trabalhamos aqui só até sexta-feira. No sábado, você só precisa vir aqui porque o pessoal do Rio de Janeiro vem aqui e eles querem saber como é que está o andamento da obra. Você não precisa trabalhar, não, é só contar para eles como é que está o andamento da obra e está resolvido. E eu tive que novamente dizer para ele o que significa o sábado e o que significa muita coisa. Mas não resolveu o meu problema e eu, então, não pude continuar naquela empresa que era bastante promissora. Naquele momento eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste, não por ter dado um testemunho, mas porque eu tive que tomar uma decisão, e a minha decisão me levou a perder aquilo que era a sequência natural, né, de um crescimento profissional e etc. Deus sabe muito bem das coisas, né? Deus me mandaria no futuro para Belo Horizonte, e mandaria uma moça para cá também, e eu aqui e essa moça, a gente iria se conhecer, iria se casar, iria ter filhos. Então, hoje eu agradeço a Deus por aquela dispensa do emprego, mas eu não me sentia assim naquela época. Muitas vezes nós temos que tomar decisões, e nós vamos ter que decidir. E nesse momento, não há nenhuma pessoa aqui que passará por essa vida sem ter um momento em que decidir. E se você decidir pelo bem, você será premiado, como aconteceu com Ruth, por ter acompanhado Noemi. A quarta e última mulher é Batseba. Puxa, como vamos falar de Batseba? Batseba estava no seu banho, não sabemos se velada ou se declaradamente ela tentou, mas ela foi chamada por Davi e pressionada por ele a cometer um adultério. Nós podemos culpar Davi, podemos culpar Batseba, podemos culpar os dois, enfim, não é esse o momento. Deus sabe das coisas, né? E Deus muitas vezes quer transformar a vida das pessoas. Mas como dizer isso de um crime que se tornou tão hediondo depois de cometido? Batseba pagou durante a sua vida mesmo, ela pagou pelo adultério, e Davi muito mais. Mas como que ela pagou? Primeiro, ela viu seu marido morrer, e eu tenho certeza que no coração dela, ela pensava: o meu marido morreu por culpa do meu pecado. Depois disso, um filho dela nasceu com
uma deficiência física, novamente ela deve ter pensado: isso é consequência do meu pecado. Mas talvez Batseba, ela faça parte de uma classe de pessoas em que se viu em algum momento, se achou pressionado pelo seu chefe, pressionado a conseguir uma promoção, a conseguir uma posição melhor no trabalho. Então, Batseba faz parte dessa categoria de pessoas. Na nossa vida, muitas vezes, passam pessoas que nos pressionaram. E nós, às vezes, queremos justificar o nosso pecado com a pressão que nós sofremos nessa ocasião. Mas Batseba não fez isso. Batseba, ela disse: Senhor, assim como Davi disse também, ela disse: Senhor, eu sou a única culpada, eu não preciso de explicar, não necessito justificar, eu necessito do seu perdão, porque eu sou culpada, eu sou a única culpada daquilo que aconteceu. Jesus abriu os seus braços e recebeu Batseba, e perdoou Batseba. E quando Deus perdoa, Ele esquece. Nesse momento, Jesus se dirige a cada um de nós nessa noite. Ele está dizendo para você, e está te esperando de braços abertos, como aconteceu com essas 4 mulheres em que foram mencionadas aqui e que fizeram parte da genealogia de Jesus Cristo. Jesus está chamando a cada um de nós de braços abertos. Não importa quão negro foi o nosso passado, e não importa quão negra também seja a nossa origem, Deus apaga, Deus perdoa, e quando Deus perdoa, Deus esquece. Eu queria deixar aqui essa certeza com todos, de que Deus, nessa noite, está dizendo a cada um de vocês, e a cada um de nós: venha, porque eu estou de braços abertos, esperando, e que o sangue de Cristo, cantado na letra da Tatiana, que não seja em vão, mas que ele realmente vertido já uma vez e já tornou a vitória possível a cada um de nós, que nós possamos nos valer desse sangue. É o meu desejo, é a minha oração nessa noite. Amém. Eu gostaria de convidar a todos que ficassem de pé e vamos orar a Deus. Bondoso Pai que estás nos céus, nós queremos agradecer, Senhor, porque encontramos na Tua palavra tesouros valiosos para nos basearmos, para nos servirem de exemplo para a nossa vida. Queremos pedir, Senhor, que Tu nos ajudes a compreender e a vivermos essa grande verdade, a termos a nossa vida, a nossa consciência livre de qualquer culpa, porque quando pedimos perdão de uma forma correta, de uma forma consciente, de uma forma reverente, nós sabemos que somos perdoados e Deus esquece os nossos pecados. Queremos, portanto, Senhor, nessa noite entregar a nossa vida em Tuas mãos e que nós voltemos para casa na sombra da Tua guarda, dos Teus santos anjos. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Gilberto. Nosso irmão Gilberto vai estar à porta para cumprimentar a todos. E eu quero convidá-los a estarem na próxima quarta-feira no Oásis Semanal, para mais uma vez podermos ouvir a palavra de Deus. E também no próximo sábado, quando estaremos prestando a Deus o nosso culto divino. Deus abençoe a todos, uma boa noite.